A gente começou a semana passada essa série de mensagens chamada Conversas com Deus. Quantos de vocês aqui conversam com Deus? Quantos de vocês aqui ao longo da semana, talvez alguém olhe para você e pense que você está falando sozinho, né? No farol, parado, ou em casa, alguém te pega de surpresa na cozinha e você está lá falando e alguém pensa, poxa, minha mãe é doida, está falando sozinho, meu pai é maluco, está conversando com ele mesmo. E quando às vezes a gente está conversando com Deus e abrindo o coração e tendo tempo de oração com Deus. Quantos de vocês têm cultivado essa prática na sua vida? Coisa, dizem que é mais fácil encontrar vida biológica num cadáver do que vida espiritual num cristão que não ora. É mais fácil encontrar vida biológica num cadáver do que vida espiritual num cristão que não ora. Isso eu estou dizendo para aqueles que já se dizem cristãos, para aqueles que já se dizem seguidores de Jesus, aqueles que falam assim, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, eu creio no que Ele fez na cruz por mim. Olha, se você se diz um discípulo de Jesus e você não tem exercido a prática da oração, se você não tem se relacionado com Deus, eu diria que você ainda está num ponto de imaturidade na sua vida. Porque a oração é a via com a qual a gente se relaciona com Deus, falamos com Ele, mas também podemos ouvir a voz dEle e colocar ordem dentro do nosso caos. Você está vivendo caos na sua vida? É bem possível que o caos está te minando, está te deixando desesperado, porque você não tem tido a oportunidade de ouvir a voz daquele que quando fala conosco, Ele põe ordem no caos interior. Mesmo que exteriormente tudo esteja caindo, só a voz de Deus é capaz de colocar ordem dentro de mim e de você. Então, nessa série de mensagens, Conversas com Deus, nós estamos tentando resgatar um desses exercícios mais essenciais da vida cristã, que é orar. Porque quando nós oramos, nós somos relembrados de quão grande Deus é. Eu diria que parte da nossa ansiedade, desse momento louco que a gente vive como sociedade contemporânea, de ficar preocupado com tudo, é porque nós nos esquecemos de quão grande e quão amoroso e poderoso Deus é. E às vezes a gente precisa relembrar isso a nós mesmos. Quando nós oramos, nós somos levados a confessar a Deus os nossos pecados e os nossos equívocos mais ocultos. Porque quando a gente não ora, a gente confessa alguns pecados, mas a gente confessa aqueles pecados mais grosseiros, aquelas coisas mais externas, sabe? Aquela mania da gente brigar, aquelas palavras feias que a gente fala, aquelas atitudes que a gente explode. Aí a gente chega diante de Deus antes de dormir, Deus, desculpa porque hoje à noite eu xinguei fulano, desculpa porque hoje à noite eu briguei com Beltrano. Mas quando a gente para orar, parece que a oração tem um poder de cavucar um pouco mais fundo a nossa alma. E adentrar espaços, lugares, aonde nós não mexemos muito. A oração tem esse poder de nos mostrar os nossos erros, que estão lá nas nossas motivações, nas nossas intenções. Porque uma coisa é a gente cuidar do nosso comportamento, né? Da nossa atitude é fácil. Mas sabia que você pode cuidar da sua atitude, do seu comportamento, mas o seu coração continuar precisando de tratamento? E a oração, ela nos permite perceber os pecados mais internos na nossa vida. Quando nós oramos, nós somos convidados a falar sobre os nossos anseios, as nossas preocupações, aquilo que nos inquieta, aquilo que nos tira a paz. Quando a gente gasta um tempo para falar com Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos anseios, essa é a oportunidade que Jesus tem de colocar paz no nosso coração. Mas se eu e você andamos que nem doidos por aí, não paramos para falar, como é que a paz dele vai encher a nossa vida? Você já teve esse momento onde a sua vida estava um caos? Você parou para falar com Deus e de repente a sua vida continuou um caos, mas interiormente você estava bem? Quando nós oramos, nós somos agraciados e transformados pela consciência do amor de Deus na nossa vida. Porque o amor de Deus é suficiente para nos transformar quando a gente se sente não amado, quando a gente se sente culpado. O amor de Deus pode nos alinhar novamente. Só que se nós não oramos, como é que a gente vai ganhar consciência disso? Como é que eu vou ganhar consciência que minha esposa me ama, se eu não tenho diálogo com ela, se eu não converso com ela?
se eu não ouço as palavras dela no meu coração? Então o relacionamento com Deus, as conversas com Deus, elas constroem em nós uma relação sólida com Ele. Quando nós oramos, nós somos agraciados com um maior conhecimento de quem nós somos, mas também de quem Deus é. Eu diria, muitos de nós temos gastado uma fortuna com terapeutas. E eu acho que terapeutas nos ajudam muito, eles nos dão muitos conselhos. Mas só tem uma pessoa que te conhece tão profundamente e que pode te expor com amor, de maneira muito exata. Deus. Você quer se conhecer? Você quer saber quem você é? Você quer saber o que está emperrando a sua vida? Você quer saber o que está travando você? O que não deixa você crescer, amadurecer? Ouse conversar com Deus, ouse orar e deixar que Ele traga luz nos cantos escuros da sua vida, da sua alma, para que você seja transformado, para que você pare de orar pensando que você vai conseguir transformar Deus. Isso não existe, gente. Isso existe na cabeça da cultura popular religiosa, que a gente muda o coração de Deus. A gente não muda o coração de Deus. Deus é que transforma o nosso coração. Quando eu oro para que Deus me alinhe com a vontade dEle, e não para que eu alinhe Deus com a minha vontade. Então, a gente está tentando nessas próximas semanas resgatar esse tema da oração, que é esquecida por alguns e deturpada por outros. Esquecida por alguns porque nós, como cristãos, muitas vezes não damos muito valor a essa prática, mas outros também usam a oração como se a oração fosse uma espécie de cartão de crédito, cartão Platinum, que a maneira como as pessoas oram, rituais estranhos que elas fazem, parece que Deus dá preferência, dá prioridade. Tem gente que acha que a oração é uma maneira de eu conseguir o que eu quero, os meus desejos, é como se eu conseguisse manipular o mundo espiritual, que o pessoal diz por aí, ganhar legalidade, toda essa conversa que não tem nada a ver com a Bíblia. As pessoas usam e deturpam essa prática da oração, que é a maneira como eu ganho consistência na minha caminhada com Deus. Então nós vamos resgatar a importância da oração na nossa vida, mas também a gente vai lançar luz, a gente vai olhar para as Escrituras e a gente vai perceber algumas orações feitas na Bíblia. Vocês sabiam que a Bíblia está cheia de orações escritas? Então nós vamos pegar algumas dessas orações, semana passada nós já pegamos uma, nós vamos pegar algumas dessas orações e vamos ver como é que esse pessoal orava, como que homens e mulheres do passado oravam, como que eles se relacionavam com Deus e como que isso pode nos ensinar. É isso que a gente vai fazer nas próximas semanas. Semana passada, eu conversei com vocês sobre uma oração simples e objetiva. Quem lembra qual é essa oração simples e objetiva? Quem lembra? Vamos falar devagar todo mundo? Jesus. Tá, a gente pode ensaiar um pouquinho mais. Mas vocês prestaram atenção. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa foi uma oração simples e objetiva que um cego chamado Bartimeu fez a Jesus. Uma oração muito mais profunda, muito mais lúcida do que muita oração que nós fazemos. Uma oração que tem um conteúdo e uma profundidade muito maior do que orações que nós fazemos por 40, 50 minutos. Uma oração que mostra que o cego Bartimeu tinha uma visão apropriada de si. Ele sabia quem ele era e que ele precisava de misericórdia. Então, a oração dele foi curta e grossa, foi simples e objetiva, mas é uma oração precisa. E a gente viu na semana passada que o Tiago, o irmão de Jesus, ensina para a gente que muitas vezes quando nós oramos, nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Então, se você não sabe como pedir, se você não sabe o que pedir, a melhor oração que eu e você podemos fazer é: Jesus, tem misericórdia de mim. Se você não sabe o que orar, não sabe como orar, ore: Jesus, tenha misericórdia de mim. Hoje, a gente vai conversar sobre uma oração, um diálogo com Deus sobre erro e culpa. Porque olha, conversar com Deus sobre nossos pecados é um negócio complicado. Eu acho que nós, como seres humanos, temos uma dificuldade enorme de assumir os nossos erros, de reconhecer as nossas falhas, quanto mais a gente tem uma conversa franca. A gente não consegue ter uma conversa franca com pessoas com as quais a gente ofende. E muitas vezes, Deus que a gente não vê, a gente
acha que não precisamos conversar com ele, ou quando vamos conversar com ele, a gente vai com blá blá blá, um nhenhenhé, achando que é assim que a gente conversa com Deus sobre erro e culpa. Como toda oração tem o seu contexto, e eu falei isso na semana passada, hoje nós vamos usar o Salmo 51, e para a gente poder entender o Salmo 51, a gente precisa entender o contexto. Toda conversa tem um contexto, não tem? Toda conversa que eu tenho com você tem um contexto. Se você pegar uma frase minha fora do contexto, você pode inventar o que você quiser. E é a mesma coisa que acontece nas Escrituras. Quando você lê um texto nas Escrituras, esse texto tem um contexto. Se a gente não olhar para esse contexto, a gente acaba usando pretexto para ensinar coisas erradas. O contexto do Salmo 51 é o seguinte, ele fala do rei Davi, todo mundo já ouviu falar do rei Davi. O rei Davi está vivendo um tempo de prosperidade na sua vida, um tempo tranquilo. Ele já viveu algumas batalhas, ele já colocou o reino de Israel em ordem, a economia está subindo, o dólar está num preço legal, há muitos investidores em Israel. Cada hora que o jornal toca no governo são só elogios, a aprovação de Davi está em 90%. Davi já passou aquela época de pindaíba dele. Qual que era a época de pindaíba? Era a época que ele vivia fugindo no deserto. Ele ficou por 8 anos sendo perseguido no deserto como um fora da lei pelo rei Saul. Primeiro que o rei Saul teve inveja dele, quis matá-lo. Então ele teve que fugir, ficou 8 anos fugindo no deserto, andando com uma turma da pesada, tendo o perigo de ser morto a qualquer momento. E agora Davi vive um tempo de prosperidade. Ele já voltou para Israel, ele foi feito rei de Israel. Está tudo caminhando muito bem, as fronteiras de Israel estão expandidas, muito dinheiro no Banco Central de Israel. No entanto, esse momento que Davi vive, de palácios, porque é um momento onde está tudo bem, é um momento cheio de armadilhas para ele. Aliás, à medida que eu vivo, eu percebo que a maioria de nós caímos, não nos tempos de deserto, nós caímos nos tempos de palácios. Nós não caímos muitas vezes nos tempos de crise, nós caímos quando tudo parece que está estabilizado. Palácio é esse tempo de prosperidade, de sucesso, de paz, de relações harmoniosas em casa, de emprego indo tudo bem, vida financeira equilibrada. Deserto são momentos de enfermidades, momentos de crises financeiras, crises conjugais, crises nas relações com os filhos, com os pais. E aí quando a gente percebe que um tempo de deserto vai se aproximando da nossa vida, a gente já começa a orar, Deus, Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Engraçado você orar, Deus, pelo amor de Deus. Não deixa isso chegar na minha vida. A gente está indo tudo bem, mas quando os desertos se aproximam, a gente começa a morrer de medo, dizendo, Deus me livra disso. Mas lembra de uma coisa, gente, Davi não se perde quando as coisas estão a 1000 por hora e tudo bagunçado. Ele se perde quando as coisas parecem que estão tranquilas. Durante a semana você pode ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 11 e 12, esses capítulos, lá vai contar a história um pouco mais detalhada dessa oração, mas eu vou tentar resumir o que acontece com Davi, para ele poder fazer essa oração. Lá diz que, no tempo que os reis iam à guerra, Davi, o rei de Israel, fica dormindo até tarde no palácio. Os seus soldados estão na guerra, e ele está dormindo até meio-dia no seu palácio. E ele entra num momento perigosíssimo para qualquer homem e qualquer mulher, porque Davi passa a ser um homem sem agenda, um homem sem causas, um homem sem objetivos na vida. Ele está dormindo no seu palácio até 3 da tarde, muito tranquilo. Sua empregada vem, traz um suco de laranja para ele, a hora que ele acorda, traz um mamãozinho papaya para ele, ele levanta, toma o seu banho, a sua ducha, bota o seu roupão, pega o jornal lá, o Estado de Israel, dá uma lida, e lá no livro de 1 Samuel conta que Davi vai até a varanda para dar uma olhada na cidade. E quando ele está dando aquela olhada na cidade, ele bate o olho num canto da cidade e ele vê uma mulher tomando banho. E quando ele vê essa mulher tomando banho, ele, como é o rei, ele manda trazer essa mulher. Ele traz essa mulher, os dois se deitam e têm relações sexuais. E o grande problema dessa história
é que essa mulher que o Davi traz para dentro do seu palácio, é esposa de um dos seus oficiais mais leais, Urias. Um dos seus oficiais que está na guerra lutando por Davi. Urias está no fronte de guerra lutando por Davi e Davi está tendo relações sexuais com a esposa dele no palácio. Davi, ele começa a se tornar um homem sem princípios. Ele está num momento de prosperidade, ele começa a perder a noção do que são princípios. E para tentar acobertar esse adultério, essa traição, ele não contava com um pequeno imprevisto, porque ela fica grávida. Então ele tem que fazer alguma coisa. Ele manda chamar Urias do fronte de guerra, manda uma carta, trazem Urias, ele tenta forjar uma situação onde Urias pode ir para casa. Ele fala: Urias, vem cá, olha, estou te dando uma semana de férias, vai para sua casa, aproveita, vai fazer uma viagem com a sua mulher, para ver se Urias ia dormir com a sua esposa, e de repente, depois o filho ficaria sendo como de Urias. Só que Urias é um oficial de Davi tão leal a ele, que Urias se recusa a ir para casa e dormir com a sua mulher, enquanto os seus colegas estão no fronte de guerra. Ele diz para Davi: Davi, como é que eu posso ir para a minha cama com a minha esposa, sabendo que os meus homens estão morrendo no campo de batalha? Olha, Davi percebe que esse negócio é com ele. Davi, como que eu posso ir para a cama com a minha esposa? Você foi para a cama com a minha esposa? Sendo que os meus homens estão no campo de batalha. Davi não percebe que esse negócio é com ele, porque enquanto os homens deles estão morrendo no campo de batalha, Davi está deitando-se com a mulher de outro. E Davi, quando percebe que ele não vai conseguir convencer Urias, ele faz uma carta, bota essa carta na mão do próprio Urias, para que essa carta seja entregue ao general Joabe. E Urias é tão leal que ele não abre essa carta. Só que nessa carta tem uma ordem para Joabe: coloque Urias no lugar mais perigoso da batalha, para que ele morra. Esse é o contexto da oração de Davi. Esse trecho, quando você vai lendo, vai dizendo que Davi começou a se tornar um homem sem princípios, mas também começou a se tornar um homem sem a aprovação de Deus. Você olhava para Davi, você olhava para o reino, você pensava que estava tudo bem. Você olhava para Davi, estava tudo perfeito. Mas ele deixou de ser aprovado por Deus. Ele era um cara querido pela nação. Quando se olhava para Davi, Davi era um rei fantástico. Mas o fato de estar indo tudo bem na vida de Davi não significava que Deus olhava para Davi e aprovava a sua vida. E sabe, queridos, o fato de estar indo tudo bem na nossa vida, o fato das coisas estarem encaixando na nossa vida, a gente está indo tudo mil maravilhas, isso não é uma evidência clara de que Deus está aprovando tudo que nós estamos vivendo ou fazendo. Davi, ele se tornou um homem sem princípios e um homem sem aprovação de Deus. E aí uma bela tarde, o profeta Natã, um amigão de Davi, um conselheiro de Davi, vai até o palácio do Jaburu de Israel, pede para falar com Davi, os dois sentam ali na sala, Natã pega uma xícara de chá, começa a tomar, começa a conversar com o Davi sobre algumas coisas, uma história despretensiosa. Ele fala assim: Davi, deixa eu te dizer um negócio para você. Você sabia que existe um homem no nosso reino, que ele tinha uma ovelhinha, que praticamente não era uma ovelha, era uma espécie daquela poodle ovelha, sabe? Ele não tratava ela como ovelha, tratava ela como um poodle. Ele guardava ela dentro de casa, ela dormia na cama com ele, comia no café da manhã com ele tosava ela, tinha roupinha para ela, cuidava muito bem dessa ovelhinha, era a única ovelhinha que ele tinha. E aí, um certo dia, o seu vizinho, que era um homem que tinha várias ovelhas, tinha um rebanho enorme, recebeu uns parentes em casa, aqueles parentes que chegam sem avisar, né? E aí ele resolveu ensopado de ovelha para os parentes.
Só que esse homem, ao invés de pegar uma das suas ovelhas do seu rebanho, sabe o que ele fez, Davi? Ele pegou a ovelhinha daquele que só tinha uma ovelhinha e fez um ensopado com a única ovelha do seu vizinho. Vê se pode, Davi. E Davi, naquela conversa com Joabe, com Natã, fala: eu não acredito, Natã, quem que é esse homem? Quem que foi esse desgraçado que fez isso? Esse homem precisa ser trazido aqui à corte, nós precisamos julgá-lo, nós precisamos sentenciar esse homem tem que morrer. E eu imagino Natã pegando a xícara de chá dele, dando uma goladinha assim, ó, colocando a xícara na cômoda, criado mudo, e dizendo assim, olhando bem nos olhos de Davi: Davi, é você, esse homem. Um plano perfeito. Davi precisava esconder uma das maiores trairagens que ele já cometeu. E o plano estava indo muito bem, porque a mulher com quem ele tinha se envolvido já estava dentro do palácio. Batseba já estava dentro do palácio, vivendo com Davi. Ele, um rei misericordioso que acolheu a viúva de um dos seus oficiais que morreu no fronte de batalha. E deu abrigo para essa mulher. Joabe, o seu general, era tão assim com Davi, que esse segredo jamais sairia dali. O Fantástico jamais conseguiria descobrir esse negócio. Essa notícia não tinha a mínima chance de ser postada numa rede social ou num site de notícia. Esse escândalo jamais iria parar no estado de Minas. Só que Davi se esqueceu de uma coisa: Deus. Davi se esqueceu que, apesar do plano dele ser perfeito, Deus tudo sabe e tudo vê. Igualzinho a gente. A gente vai vivendo a maneira como a gente se veste, como a gente se comporta, para os outros verem. A gente vai vivendo para os outros, para mostrar algo para os outros que nós não somos. E o exemplo máximo disso se chama rede social, talvez Facebook. Porque no Facebook você não mostra quem você é. No Facebook você e eu mostramos uma persona de quem nós queremos ser. No Facebook nós colocamos um personagem. O problema é que Deus não se relaciona com você baseado no seu perfil do Facebook. Deus se relaciona comigo e com você baseado em quem nós realmente somos. Ele sabe quem você é, Ele sabe por onde você andou, Ele sabe o que você anda fazendo, Ele sabe se você tem sido coerente ou não com as coisas que você prega, Ele sabe se você tem sido um marido que a sua esposa precisa que você seja, Ele sabe se você tem sido uma esposa de Deus na vida do seu marido, Ele sabe que tipo de pai você tem sido, que tipo de mãe você tem sido, Ele sabe que tipo de filho, que tipo de empregado, que tipo de patrão você tem sido. Só que a gente vai vivendo como se Deus não soubesse dessas coisas. E nós incorremos no mesmo erro de Davi. E aí, quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, ele faz essa oração. Uma oração de erro e culpa. E ele ora assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. O que a gente aprende com essa oração? Davi tem um desejo, e para expressar esse desejo ele vai usar pelo menos 4 expressões aqui. Davi tem um desejo, pedir ou obter o perdão de Deus, e ele começa essa oração dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Não é interessante? Quem que orou assim semana passada? Alguém que estava cego, alguém que não conseguia enxergar a sua situação, alguém que entendia que ele era realmente pecador e precisava de Deus. O cego Bartimeu orou: Jesus, tem misericórdia de mim. E aqui nós temos Davi dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Mas o que é misericórdia? Talvez, para a gente entender o que é misericórdia, vale a pena a gente comparar a misericórdia com 2 conceitos bíblicos. Um deles é a justiça. Justiça é quando nós recebemos o que nós merecemos. Então a gente é digno de algo, nós recebemos isso, nós recebemos justiça. Graça é quando nós recebemos algo que nós não merecemos. Logo, misericórdia é quando nós deixamos de receber o que nós merecemos. Misericórdia era quando a mãe da gente, quando a gente era pequena, e ela pegava o chinelo, e ela falava: eu vou te pegar, moleque. E de repente falava assim: não, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não faz isso, mãe. E aí ela dava aquela acalmada assim: da próxima eu te pego. Isso é misericórdia. Ela deixou de dar aquilo que nós merecíamos. Mas justiça era quando ela pegava o chinelo e ela saía fazendo tiro ao alvo com o chinelo em volta da mesa. A gente corria dela em volta da mesa e aí ela tacando o chinelo na gente para ver se acertava a gente. Isso era justiça, porque a gente aprontava, a gente ia andar de skate, de bicicleta na avenida mais movimentada de Curitiba, e quando ela via, a gente estava lá correndo risco de vida. Quando chegava em casa, ela tinha que descer o chinelo na gente mesmo. A gente recebia justiça, o que a gente não merecia. Graça era quando, apesar da gente ter se comportado mal durante o ano, o nosso pai chegava com um presente de Natal, um caminhãozinho, e falava: filho, tá, isso aqui é para você. Apesar da gente já ter fuçado nas coisas deles quando eles não estavam dentro de casa, e descoberto o caminhãozinho lá, e deixado o caminhãozinho lá quietinho para o Natal. A gente não merecia o caminhãozinho, mas ele vinha e dava o caminhãozinho para a gente. Então, misericórdia é: Deus, tem misericórdia de mim, não me dá o que eu mereço, porque olha o que eu fiz, olha o meu pecado, olha o que Davi fez. Ele está dizendo: Deus, não me dá o que eu mereço, que nesse caso seria a morte. Ele fala: Deus, apaga as minhas transgressões. E aqui Davi cria um cenário de um tribunal, de um julgamento, onde Deus é um juiz e Davi é o réu. E o juiz recebe uma peça com os erros de Davi, com o assassinato, com o adultério, com a mentira e tudo mais que ele fez. E eles vão julgar Davi. E Davi está pedindo algo para Deus que é praticamente impossível. Primeiro porque era impossível apagar essas acusações no tempo de Davi. Só quem teve que usar a máquina de datilografar aqui sabe o que era a dificuldade de apagar um texto quando você estava escrevendo na máquina. Se você errasse uma palavra, ok, você colocava um branquinho lá, mas se você errasse a frase, você tinha que fazer de novo a página. No tempo de Davi você não tem essa facilidade para apagar. Logo, o que Davi está pedindo para Deus é algo impossível: apaga as minhas transgressões. Mas também Davi está pedindo para o juiz, que é justo, fazer sabe o quê? Fazer vistas grossas. Imagina você chegar diante de um tribunal para o juiz e falar: apaga os meus erros, apaga os meus crimes. Agora é interessante que Deus responde essa oração de Davi. Ele responde lá em Colossenses.
alguns séculos depois, quando o apóstolo Paulo diz que ele, Deus, nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. E ele a removeu isso pregando-a na cruz. Deus na cruz não está apenas apagando os nossos erros, mas Ele está pagando pelos nossos erros. Sobre Jesus todos os nossos erros foram postos e colocados sobre Ele. Por isso que naquela cruz a nossa dívida de pecado é apagada, mas ela é apagada porque ela foi paga. Olha o que tem no meio dessas duas expressões que Davi faz para Deus: olha, tem misericórdia de mim e apaga as minhas transgressões. Qual que é a base desse pedido de Davi, gente? Ele chega para Deus e fala assim: Deus, deixa eu falar uma coisa para você, Deus, eu sou um cara gente boa, Deus, eu sou o rei de Israel, Deus, apaga as minhas transgressões, tem misericórdia de mim, porque olha Deus, não mereço isso, Ele está dizendo: Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, Deus, tem misericórdia de mim, não por causa do que eu sou, não por causa do que eu faço, Deus, mas por causa do teu grande amor. Davi pede que as suas transgressões sejam apagadas, não porque ele merece isso, mas porque Deus é compassivo, Deus é amoroso, e ele continua: Deus, lava-me de toda a minha culpa. Uma ação objetiva, externa, tem a ver com lavar a roupa. Deus, lava a sujeira que o meu pecado causou. Deus, lava as consequências que os meus atos trouxeram para quem está à minha volta. Porque imagina a bagunça que Davi gerou na vida de Urias, de Batseba, do povo de Israel, de Joabe, com essa lambança que ele fez. Ele está dizendo: Deus, lava as consequências dos meus erros, uma atitude externa, mas ele também fala: Deus, além de lavar a minha culpa, me purifica do meu pecado. E purificar já é uma ação mais interna, mais subjetiva. Ele está dizendo: Deus, não só resolve as consequências dos meus erros, mas também me purifica por dentro de mim, para que o meu coração seja purificado, minha alma seja purificada. Deus, me perdoa. Você já orou assim? Você já orou dizendo: tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, me lava de toda a culpa e me purifica do meu pecado? Davi estava se sentindo impuro por causa dos erros que ele cometeu, e por isso ele estava dizendo: Deus, o Senhor é capaz de me tornar alguém puro. E aí ele começa a segunda parte dessa oração, porque aqui ele tem um desejo de ter perdão, mas agora ele vai começar a confessar. Então ele começa a sua parte de confissão dizendo o seguinte: olha, eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Gente, imagine um júri todo montado, um tribunal todo montado. Vocês que assistem muito Law and Order, né, que tem lá os julgamentos, imagine aquele júri todo montado, o réu, antes de começar o julgamento, o réu fala assim: Meritíssimo, você me dá, deixa eu falar um negocinho. Por favor, Davi, pode falar. Olha, vamos encurtar esse julgamento? Vamos evitar todo esse processo, evitar a gente ficar horas aqui ouvindo a peça. Vamos fazer o seguinte: olha, eu reconheço as minhas transgressões, eu reconheço os meus crimes, eu reconheço aquilo que eu fiz, e eu errei, e esse meu erro, esse meu pecado sempre me persegue. Por mais que Davi tenha tentado encobrir essas coisas, o negócio estava na mente dele o tempo todo. Ele acordava de manhã, ele estava se lembrando do que ele fez, ele ia tomar café, ele se lembrava, ele ia almoçar, ele ia trabalhar, ele ia para uma entrevista, ele ia dar um discurso, o pecado dele estava perseguindo ele o tempo todo. Gente, você já percebeu quanta energia a gente gasta na nossa vida tentando achar um culpado para os nossos erros? Você já parou para pensar quanta energia a gente gasta tentando justificar erros que são nossos e são responsabilidades nossas, mas a gente fica gastando tempo tentando achar um culpado ou tentando justificar que o que nós fizemos de errado foi por uma boa causa? A gente tenta dizer que a culpa é dos nossos pais, que a culpa é dos nossos tios,
que é culpa dos nossos avós. Nos nossos casamentos a gente vive tentando dizer que a culpa é do nosso marido, que é da nossa esposa. Não, que a culpa é dos nossos filhos. Não, a culpa é do meu patrão. Ou melhor, dos meus 12 últimos patrões que não perceberam o meu potencial e por isso que eu não tenho emprego hoje. Mas a culpa não é minha, a culpa é do meu patrão, dos meus patrões. A culpa é do meu vizinho que liga o som, que me deixa irritado. A gente tem uma dificuldade séria de reconhecer as nossas transgressões, de admitir o erro. E sabe o que emperra o nosso desenvolvimento como gente, como pessoas? Admitir os nossos erros. Isso nos impede de crescer, nos desenvolver como gente. Esse negócio de não dizermos, estou errado, eu errei, a culpa é minha, me perdoe. Por não dizermos isso, a gente fica andando, vagando pela vida, lidando com pesos e culpas desnecessárias. E olha, esse é o único meio de você se desenvolver na vida, sabendo reconhecer os seus erros, pedindo perdão, admitindo a sua culpa. Pare de ficar tentando driblar as situações. Quando a gente admite os nossos erros, nós estamos prontos para crescer. Presta atenção nisso. Admitir os nossos erros nos faz pessoas prontas para crescermos, para amadurecermos. O Davi, ele vai dizer, contra ti, só contra ti eu pequei. E olha, será que foi só contra Deus que ele pecou? E essa turma toda aqui? Batseba, Urias, Joabe. Porque olha só, Batseba, ele acabou com a vida dela, acabou com o casamento dessa mulher, usou essa mulher como um objeto, como se ela fosse um objeto, e acabou com o marido dela, deixou ela viúva. Olha a história dessa mulher, como é que virou uma bagunça. E Urias, o seu soldado mais leal, o seu oficial mais leal. Davi pecou contra Urias, não só quando ele mandou matar Urias, mas quando ele se deitou com a esposa de Urias. Ele pecou contra Joabe, o seu general, porque ele se tornou o seu general cúmplice do seu erro. Mas Davi também pecou contra o seu povo, Israel, porque ele, como um governante de Israel, ele usou do seu poder para fazer algo em seu benefício. E nenhum governante pode usar a máquina do Estado em seu próprio benefício. Isso é pecado contra o povo, contra a nação. E Davi achou que, porque ele era rei, ele tinha poder, ele não estava debaixo da mesma lei que os outros, então ele peca contra o seu próprio povo. Mas Davi percebe uma coisa aqui. Ele percebe o seguinte: quando eu me deitei com Batseba, eu pequei contra Deus. Ele percebe, quando eu mandei matar Urias, eu estava pecando contra Deus. Quando eu estava tornando Joabe o meu cúmplice, o meu pecado era contra Deus. Quando eu usei o meu poder para encobrir os meus erros, eu estava pecando contra Deus. A gente se esquece facilmente que quando a gente lesa alguém, nós estamos pecando contra Deus. Funcionário, quando a gente lesa um patrão, um cliente, quando a gente engana um familiar, nós estamos pecando contra Deus. Nós nos esquecemos que quando nós não tratamos a nossa família com amor, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós não estamos sendo leais, fiéis ao nosso cônjuge, nós estamos pecando contra Deus. Nos falta essa consciência. Por que pecando contra Deus? Porque Deus não nos fez para vivermos assim. E quando nós fazemos coisas assim, nós estamos desvirtuando aquilo que Ele nos criou para sermos. Mas Davi também, na sua confissão, ele reconhece que ele fez o que Deus reprova. E o significado disso é justamente: Deus, eu sei que eu produzi a tua tristeza com os meus pecados. Eu fiz algo que te deixou
triste. Davi diz: Deus, eu sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Deus, eu não tenho como me justificar diante de ti, Davi fala. Ele fala assim: Deus, eu não me tornei pecador anos atrás. Deus, eu não me tornei pecador quando eu me deitei com Betseba, quando eu olhei para ela. Eu sempre fui pecador, Deus. Está no meu DNA, está na minha natureza. E aqui tem uma verdade teológica que nós como cristãos não podemos esquecer, que é: seres humanos não nascem bons, biblicamente falando. Biblicamente falando, seres humanos nascem pecadores. Sabe qual é a primeira palavra que nossos filhos aprendem quando eles são pequenos? Não. Rebelião. Vem aqui, menino. Não. Vai lá, menino. Não. Toma isso, menino. Não. Aí depois ele aprende assim, ó: meu. Aí quando o amiguinho pega o brinquedinho dele, ele fala assim: não, meu. E se o menino tentar tomar da mão dele, sabe o que ele faz? Ó, ele solta o casco no menino. E aí nós temos algumas áreas da pedagogia, da psicologia, que vão dizendo assim: não, fica tranquila. Os nossos filhos, eles são bons. Eles estão tendo um probleminha, mas ao longo da vida eles vão encontrar o caminho deles. É só deixar que eles vão acertar. Alguém aqui já fez essa experiência? E deixou o seu filho indo? E ele acertou? Cuidado, papai e mamãe. E futuros papais e mamães. Se você deixar o seu filho ir, achando que ele é bonzinho só porque ele é bonitinho, que nem o Logan ali atrás, você não sabe o potencial para problemas que essas crianças e nós temos como pecadores. Por isso Davi diz: Deus, eu não pequei há 2 semanas atrás, eu sou pecador desde que nasci. E olha só, o último argumento dele na confissão, ele vai dizer o quê? Eu sei também que desejas a verdade no íntimo. Olha, esses 2 últimos verbos que ele usa nessas 2 frases é sei. Eu estou consciente, Deus, eu já ouvi isso. Eu já ouvi que eu não devia ter feito isso. Eu já tinha ido na comunidade de aliança, a gente já tinha visto uma série de mensagens sobre isso. Eu sabia, Deus. Eu não fiz porque eu fui enganado. Eu não fiz porque eu fui ingênuo. Deus, eu fiz porque eu quis fazer. Deus, eu fiz porque eu decidi fazer. Eu sei que o Senhor queria me avisar. Eu sei, Deus, que o Senhor queria que eu tivesse mais cuidado com isso, mas eu decidi fazer isso, eu fiz consciente. Se por um lado a oração da semana passada foi só uma linha, essa semana nós temos 13 versículos para essa oração. E olha como ela é profunda também. Davi, ele tem um desejo de perdão, ele faz uma confissão, e quando ele faz essa confissão, ele vai ter uma experiência, que eu vou chamar de os 7 efeitos da graça de Deus, quando Deus derrama sobre nós o seu perdão. Porque no versículo 7, Davi vai dizer: me purifica com hisopo. E hisopo era uma espécie de erva parecida com orégano, uma folhinha que eles misturavam com azeite, o vinho ou água, e que era usado nos rituais de purificação dentro do judaísmo, principalmente quando pessoas tinham contato com leprosos, eles usavam o hisopo para poder purificar a pessoa. E Davi está dizendo o seguinte: purifica-me com o hisopo e ficarei puro. O Senhor tem o poder de me tornar alguém puro. E ele continua: lava-me, e mais branco do que a neve serei. Gente, imagina que você hoje à noite tome uma decisão e fale assim: ó, entendi, Deus, entendi quais são os meus pecados, entendi que eu não tenho sido um bom marido, uma boa mulher, eu entendo que eu tenho feito muita coisa errada, e você coloca os seus pecados diante de Deus nessa noite, domingo. Você tem uma conversa muito séria com Deus hoje à noite, sobre os seus pecados. Só que daí, quando você chega na segunda-feira de manhã, amanhã, você acorda, e a hora que você vai orar, você começa a remoer
alguns dos pecados que você conversou com Deus hoje à noite. E você começa a voltar naquilo e fala, Deus, então, Deus, lembra que... E Deus olha para você, lembra daquele pecado que a gente conversou ontem e tal? Então eu ainda não me perdoei daquilo, eu sei que o Senhor já perdoou, mas eu não... E Deus fala, olha, meu filho, do que você está falando? Seja mais claro. Não, estou falando daquele pecado. Tá? Só, na minha lista aqui, meu filho, não tem nada. Como não tem nada, Deus? Olha, eu não sei. Não, estou falando daquele pecado que nós conversamos ontem à noite. Deus fala, entendi. Só que é o seguinte, o pecado de ontem à noite a gente já acertou. Já está lá, já está limpo. Já está lavado. Já está perdoado, não tem o que ficar conversando. Não tem esse negócio da gente ficar remoendo pecados com Deus. E quando Deus nos perdoa, nós não nos perdoamos. A oração de Davi, Deus me lava, me faz mais puro do que a neve. Deus, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, porque gente, enquanto você carrega culpa, e isso é um trem que vai acabando comigo e com você, ou não? O Davi no Salmo 32, ele vai fazer uma oração dizendo o seguinte, enquanto eu carregava esse pecado dentro de mim, não confessava isso, os meus ossos doíam, até que eu confessei a ti meu pecado, então a tua mão saiu de sobre mim. Quantas pessoas estão vivendo ansiedade, depressão, por causa de uma culpa, que elas não conseguem colocar diante de Deus, e elas perderam alegria e júbilo na vida, por causa desses erros. Quantas enfermidades físicas são decorrentes de culpas mal resolvidas? Talvez alguns de nós estamos adoecendo por causa da incapacidade de dizermos a Deus que erramos. Ou pior, não temos a capacidade de dizer para alguém que nós erramos. Isso está nos tornando doentes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E olha, Deus não faz como a gente. Porque a gente quando perdoa, a gente fala assim, não, eu perdoo, mas não quero mais saber. Não, eu perdoo, mas daqui para frente... Né? Não, Deus não faz assim. Ele apaga. Ele não fica dizendo, valeu Fernando, mas a partir de hoje nossa relação é diferente. Não, Fernando, pois não. Meu filho, vem cá, me dá um abraço. Essa é a experiência que Davi vai experimentando com Deus. E ele vai terminando a sua oração e vai dizendo, Deus, cria em mim um coração puro. Sabe por quê, Deus? Porque se o Senhor não me transformar por dentro, como é que vai ficar? Se o Senhor só apagar as minhas transgressões, eu vou voltar e vou fazer de novo. Mas se o Senhor apagar as minhas transgressões, mas também transformar o meu coração e a minha visão, aí as coisas vão dar certo, o negócio vai ficar bom, Senhor. Cria um coração puro e dentro de mim um espírito estável, que consiga andar contigo, Senhor. Ele vai seguindo e vai dizendo, Deus, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Porque quando a gente caminha sem conversar com Deus sobre os nossos erros, o Espírito Santo ele está dentro de nós. A Bíblia diz que quando você reconhece Jesus na sua vida, Deus derrama o Espírito dele dentro de você. No entanto, o apóstolo Paulo vai falar que é possível que nós apaguemos o Espírito. E às vezes, quando a gente está em oração, quando a gente está conversando com Deus sobre os nossos pecados, o Espírito está brilhando na nossa vida. Mas quando a gente começa a caminhar, sem ter essas conversas sérias com Deus, o Espírito fica apagado como uma luzinha assim, pequenininha que quase não dá para ver. Por isso que Davi vai dizendo, não tira o teu Espírito de dentro de mim. Sabe por quê, Deus? Sustenta-me com um Espírito pronto a obedecer, me ajuda eu a caminhar contigo, nessas áreas que eu tenho dificuldade. E aí, Deus, eu vou ensinar os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Quem melhor do que um transgressor perdoado, para ensinar um transgressor de que vale a pena pedir perdão? Eu acho que esse é uma das nossas vocações. Nós somos transgressores perdoados por Deus, que deveríamos encarar com seriedade a missão
de ensinar outros transgressores, de que não vale a pena viver fugindo ou escondendo-se do perdão, mas que vale a pena a gente chegar diante de Deus, colocar as nossas vidas diante dele, confessar os nossos erros, que vale a pena nós chegarmos diante de pessoas que nós ofendemos, pedimos o perdão, que vale a pena nós perdoarmos pessoas. Esse é o nosso testemunho, é a nossa missão. Então, para você refletir e praticar nessa noite, queria que você pensasse em algumas coisas. Na sua vida pessoal, familiar ou profissional, tem você se lembrado de que Deus tudo vê e tudo sabe? Você tem essa consciência? E eu não estou falando com a sua persona aqui agora, com o seu personagem, com o seu perfil do Facebook, eu estou falando com você. Quem você realmente é. Não, estou falando com aquela pessoa que você dramatiza, que você finge ser para os outros. Quem de fato é. Você tem vivido, tudo sabe e tudo vê? Você tem vivido com a consciência de que Deus não te acompanha pelo Facebook? Que Deus nem sabe o que você posta no Facebook, mas que certamente Ele sabe o que você não posta? Legal isso, né? Deus conhece as nossas andanças, Ele sabe onde vai os nossos pensamentos e as nossas motivações, quando nós estamos sozinhos. Diante dessa consciência de que Deus tudo vê e tudo sabe, o que você pretende fazer? Fugir? Lá, 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 não vou ouvir, não vou ouvir. Não vai dar ouvidos ao que eu estou dizendo essa noite, ao que a palavra de Deus está nos ensinando? Vai continuar fugindo? Foge então. Até onde você vai conseguir fugir? Até quando você vai viver essa vida medíocre, de fazer de conta que você é algo ou alguém que você não é, sabendo que Deus sabe que você não é quem você pensa que é? Vai continuar fugindo? Não dá para fugir a vida toda. Ou talvez você vai tentar racionalizar, justificar, falar: Fernando, é o seguinte, você tem que entender que eu tive uma infância complicada, né? Então, tinha um tio lá que me chamava de gordo. Então, esse tio me chamou de gordo uma vez e aí nunca mais eu consegui superar isso. E agora, tudo que eu faço de errado aí com as gordices é porque meu tio me colocou esse trauma dentro de mim. Até quando você vai continuar justificando que a sua família não é, que a sua família não está alinhada, porque a culpa é do seu marido? Até quando você vai continuar dizendo que é por causa da tua esposa que a família não anda legal? Até quando você vai deixar de reconhecer que você e eu temos culpa no cartório e temos erros? Sabe, você pode fugir, você pode tentar justificar, ou você pode confessar. E o único caminho para você crescer na sua vida é reconhecer, é confessar. Reconheça quem você é diante de Deus. Ele sabe quem você é. E uma última coisa.
Lembre-se que através da morte de Jesus na cruz, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados, porque na cruz Deus respondeu à oração de Davi, indo além da misericórdia, Ele foi até a graça. Ele não nos deu o que nós merecíamos, que era a morte pelos nossos pecados, mas Ele nos deu a vida, que era algo que nós não merecíamos. Na morte de Jesus na cruz, existe perdão para todos os pecados. Não é de alguns, todos. Pense no mais grotesco que você possa pensar, e eu vou dizer para você, tem espaço para esse também. Ele pagou na dívida, na cruz a nossa escrita de dívida, Ele pagou, Ele apagou e Ele pagou pelos nossos erros. Por isso eu e você podemos chegar diante dEle com confiança, seja qual for os nossos erros, e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, me lava, me purifica, me transforma, reaquece o meu coração, me liberta dessa culpa, desse peso, me ajuda a continuar minha vida, a te obedecendo, a seguindo o Senhor. Que tal nessa noite você fechar os seus olhos e orar para esse Deus que é rico em misericórdia, em amor, em graça? Tem uma conversa séria com Ele sobre o que a gente conversou hoje aqui. E a palavra dele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Queria convidar você nessa noite a optar por confessar e não fugir, não justificar, não racionalizar as coisas, mas que você opte nessa noite por uma conversa que nem aquele filho que volta para a casa do pai e diz: pai, eu errei contra ti, eu pequei contra ti, eu tenho pisado na bola, pai. Pai, eu quero saber o que as pessoas pensam que eu sou, eu quero saber o que o Senhor pensa de mim. O Senhor conhece quem eu sou. Diga nessa noite para Deus: eu quero pedir o teu perdão, Senhor. Que o Senhor tem o poder de me purificar, de me lavar, de me transformar. O Senhor tudo sabe e tudo vê. Nas nossas vidas não tem nada que escape do teu olhar. Por isso, nessa noite, nós temos essa consciência de que o Senhor sabe tudo sobre nós. Tem misericórdia de nós. Paga as nossas transgressões. Lava-nos, purifica-nos, cria em nós, ó Deus, um coração puro, de maneira que a gente ande contigo, de maneira estável, nos ajuda a perseverarmos, mas nos ajuda a insistirmos também, Pai. Pedimos o teu perdão, reconhecer os nossos erros, pedimos perdão àqueles que nós ofendemos, perdoar aqueles que nos ofenderam, para que a gente possa crescer, amadurecer, como transgressores perdoados, a gente possa ensinar outros transgressores. Vale a pena confiar no perdão. Isso que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Que a graça de Jesus, que o amor do nosso eterno Deus e Pai, que o Espírito Santo possa brilhar sobre a sua vida de maneira intensa. Deus,
você a cada dia nessa jornada. Hoje, para todo sempre.